Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem com vocês? Tá mais no ar, mais um episódio do Fundos Podcast, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Passando sempre para deixar o nosso recado, os nossos patrocinadores aí, a Dream Skate Shop tá sempre conosco aí. A galera tá lá em Barcelona, acompanha ele nas redes sociais, tá tendo bastante coisa legal lá, ele está trazendo um conteúdo muito bacana. Além de, claro, peça de roupa, roupa de streetwear, tênis, tudo que você precisar, também peça de skate, vai estar tudo lá para você. Então vai lá, o link do site deles está aqui na descrição e o endereço aqui da loja de Franca também tá. E conosco sempre, Vagnarelli personalizados aí, fortalecendo nas canecas, sempre deixando sempre a gente com o logo do Funds tudo certinho. Se você precisa para sua marca, para sua identidade visual aí, dá um toque lá que eles têm bastante coisa lá. O endereço também dela do Instagram e da loja de Franca vai estar aqui na descrição. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, roda a vinheta. Muito importante para nós, nossa pastora, uma das nossas pastoras está aqui hoje, nossa líder regional de jovens da região 15 aqui da Quadrangular. Hoje estamos com ela, pastora Ana Paula. Pastora Ana Paula, fique à vontade, a casa é da senhora. Paz, gente, paz. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada, Fabrício, pelo convite. Que Deus te abençoe muito. Que continue Deus te usando poderosamente para trazer muitos convidados aqui. Fico feliz com o convite, né? Glória a Deus. Pastora, antes da gente começar, já começando o nosso bate-papo aí, conta um pouquinho da senhora, como que era a Ana Paula pequenininha, Ana Paula lá. É que vocês não são daqui, né? Não somos, E não aí vocês somos. vieram e conta aí pra nós como é que Apesar foi. que eu nasci aqui, né? Só que meus pais vieram de São Paulo, Quatá. Eu praticamente vivi um tempo numa cidadezinha chamada Varpa, que é perto de Tupã. Muitos não conhecem. Nossa, eu mesmo não conheço. É uma cidade assim, é um município. Na minha época tinha 10.000 habitantes, hoje tem 1.000 habitantes. E a Nossa, igreja se iniciou lá, né? Mas eu sou Ana Paula, a terceira geração de uma nossa, família de pastores. que bênção. Meus avós pastores, pais pastores e agora eu também. Eu costumo dizer assim que a Ana Paula era uma pessoa na infância, uma pessoa que tinha os planos e os projetos normais, até entender que eu tinha um chamado na minha vida pastoral, né? Levou um tempo para me entender isso, eu não queria de jeito nenhum, relutei até, né? Porque como a gente nasce num berço cristão, meio que você não tem escolha. Você vê ali seu pai, sua mãe já orando, já através do Espírito Santo curando os enfermos. Então eu cresci com essa mentalidade, vendo ali. Eu costumo dizer que a minha história é mais baseada na história de Jó. Eu não perdi 10 filhos, eu não perdi tudo que eu tinha, mas eu andei um tempo aí no deserto até entender que eu tinha que ter um encontro com Deus, mesmo ter nascido numa família cristã e de pastores. Então, a Ana Paula de antes com a Ana Paula agora é pessoas bem diferentes. Assim, eu olho para trás e falo: nossa, Deus resgata a gente, Deus tem um plano para cada ser humano, e ele traça um plano perfeito e agradável para cada um de nós. Enquanto nós estivermos respirando, Deus tem um plano para você na Terra. É Aqui na verdade. Terra nós somos peregrinos, não permanentes. Então, eu venho para a Terra para cumprir um propósito, um plano que Deus já traçou desde o útero da minha mãe, independente se sou filha de pastores ou não. Deus tem esse propósito. E eu entendi isso com muita clareza. Eu tive que saber separar o Entendi. que era o ministério dos meus pais com o meu chamado. E assim, não é muito fácil, não. Imagino Eles mesmo. colocavam eu participar muito de AFIPEX, que é o acampamento de filhos de pastores. Eu comecei Bacana. novinha, com 14, 15 anos eu participava. Ali conheci muitos filhos de pastores que passavam a mesma situação que eu, porque a filho de pastor meio que perde a sua identidade. A gente cresce dentro da igreja, então as pessoas começam a falar: é a filha da pastora, mas nunca me vê como a Ana Paula, é a Ana Paula, né? Entendi. Ali no rebanho eu era mais uma pessoa a qual Deus amava, mais uma alma, e eu tive que entender e separar essas duas coisas até chegar aqui, Fabrício. Não foi fácil. Imagino. E assim, puxando para esse lado, assim, a gente tem nossos coordenadores de filhos de pastores. Sim. E vamos falar um pouco disso, assim, como é que foi para a senhora meio que, a senhora falou de identidade, da questão disso, como é que foi? Creio que desde pequenas você vê seu pai e sua mãe sempre orando. Como é que foi para você esse trajetório, desde quando você entendeu o seu chamado e até quando você relutou, assim, como é que foi
esse caminhar, assim, pastora? Foi bem interessante, porque assim, eu cresci com meus pais, expulsando demônios e curando os enfermos. Então eu sempre acreditei que Deus existia e sempre acreditei que o diabo existia. Sim, E eu cresci dentro da igreja, vendo meu pai tocar o acordeão, eu e minhas irmãs cantava, porque assim, filho de pastor vai se encaixando. tem que fazer, Então, né? Tem... a gente apresentava teatro, a gente cantava no coral, fazia parte da banda, porque o início não tinha ninguém, né? Então, no início era nós. E eu fui vendo esse processo ali acontecer, almas sendo ganhas, e via realmente os milagres acontecendo diante de mim. E eu realmente achava, nossa, eu sou de Deus, eu vou morar no céu, eu tô, nossa, maravilhada. E no decorrer desse tempo eu fui perdendo a minha identidade, porque eu já era a filha da pastora. Eu era filha do pastor Paulo, a filha da pastora Miriam, não era Ana Paula, e fui crescendo nessa mentalidade, sentindo assim um confronto no meio dos jovens. A gente nunca é mais um, a gente é meio que Sim, sim. diferenciado para o pior, viu? Não é para um esquema legal, não, né? A gente acaba sendo diferenciado quando não é necessário, O né? pessoal às vezes coloca um peso, né? Muitas Sim, vezes, uma né? responsabilidade muito grande, porque eles esquecem que eu era uma alma, né? Então, Sim. eu estava sujeita aos mesmos erros, eu estava sujeita aos mesmos pecados que todo mundo, mas não era assim que todo mundo via, né? Então, qualquer coisa que era registrado na minha história marcava um peso muito grande, que eu sofri com isso, assim, com as acusações, com a rejeição, com a má interpretação, mas Deus foi me dando graça. Eu comecei a entender, assim, aos 20 anos de idade, Deus falou comigo de uma forma muito especial, e eu já tinha até perdido meu pai, porque eu perdi meu pai com 20 anos de idade, ele faleceu com 51 anos de câncer, né, como muitos já sabem, e aos 20 anos de idade Deus falou assim, eu tenho um propósito na sua vida, Sim. é um chamado sacerdotal. Eu falei para Deus, não, eu não. O senhor não me coloca nessa situação, não, Deus. Porque assim, eu vejo meus pais envolvidos nisso. Meu pai mal teve tempo para nós, porque antigamente os pastores tradicionais, Fabrício, eles não tinham nenhuma teologia. Os meus pais começaram o Evangelho de Cristo sozinhos, lendo a Bíblia dentro de casa. Então, assim, eles não passaram por um estudo, por uma disciplina, não teve um pastor que orientou como faz, como fez. Então, tudo isso foi o Espírito Santo que foi orientando eles. Então, teve algumas coisas ali que a gente sofreu as consequências, né? Sim. Que foi o tempo que eles gastaram mais com a igreja, mais com o povo, e a gente foi, as filhas ali, as 5 filhas foram um pouco meio que deixadas de lado. Mas assim, hoje a gente entende plenamente tudo, tudo sarado, tudo curado. Mas aos 20 anos, quando eu perdi o meu pai, eu entendi que eu tinha um chamado na minha vida. Só que eu relutei e falei, não aceito. Porque meus pais sofreram demais. Olha aí, meu pai perdeu a vida aos 51 anos de idade. Não, eu clamei tanto para ele voltar de jeito nenhum. Foi um momento que eu tive um deslocamento, infelizmente, com a igreja. Eu falo infelizmente. Eu fui estudar jornalismo em São José do Rio Preto e acabou que sendo uma alavanca para me afastar de Deus total, porque eu mudei de cidade, ali ninguém me conhecia. Só que também foi por um curto período de tempo, porque Deus tem um plano. E o plano de Deus jamais é ser frustrado, independente do que aconteça. Então, ali decorreu que eu passei por várias situações que eu vi que era o melhor estar com Deus. Né? Eu tenho aquele versículo de Salmo que fala, um abismo chama outro abismo. Então, eu caí numa armadilha, depois caí em outra, fui caindo, um abismo chama outro. Até Deus te resgatar e falar, e aí? Até hoje você fez o que você queria. Agora faço o que eu E você quero. tinha mais ou menos quantos anos? Então, quando eu voltei realmente para Jesus a entrega, começou aos 25 anos. Dos 20 aos 25 fiquei afastada, 25 anos eu retornei. E ali eu passei um processo de transformação, né? Não que eu não caísse em outras armadilhas, caí sim, porque o diabo ele tá aí, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele armou armadilhas perfeitas ao meu caminho, porque eu sempre me observei e olhando para trás eu vi que eu não era uma pessoa ruim. Eu fui muito taxada e rotulada como uma pessoa dura e ruim, mas não. As armadilhas que eu caí era contra mim mesma. Eu pecava contra mim, eu não pecava contra as pessoas. Eu não errava, eu não atacava elas. Era um pecado cometido contra mim mesmo. Então Deus fez eu enxergar isso e dos 25 até os 30, eu passei pelo processo que eu falo que é o deserto mais difícil. Nossa. Que é onde Deus vira a gente do avesso, porque Ele quer mostrar o outro lado.
E ali eu passei por um processo de transformação, de cura física. Nesse caso, eu já tinha fibromialgia, febre reumática por causas de traumas emocionais, e também tive fibromialgia e depressão. Eu fiquei com depressão por 3 anos. E ia na igreja normal, né? Sorria, era filha da pastora, estava com Nossa. depressão. E só que aos 30 anos ali, Deus usou uma pessoa para falar comigo em Curitiba, não me conhecia, e ali falou: Olha, Deus está mandando você ir para a Seara. Deus está mandando. Eu falei assim: Mas o que Deus quer de mim? Os frutos maduros. Eu falei: Os frutos, eis-me aqui, eu vou. Falou assim: E esse eu vou, eu estou disposta a abrir mão de muita coisa, porque eu tinha como prioridade o jornalismo, eu queria ser uma grande profissional. Eu só tinha isso. E eu vi que Deus foi tirando essas prioridades da minha vida, foi colocando em segundo, terceiro Foi plano, em tirando, quarto, né? foi tirando e colocando realmente o amor dele dentro de mim, que eu comecei a adquirir um amor por almas. Então, a partir dos 30 anos de idade, começa a minha vida a fluir, olhando e buscando intensamente a vontade de Deus em tudo. Bacana. E é interessante porque ali Deus me curou da fibromialgia, da depressão em pouquíssimo tempo, né? Eu fiquei com depressão 3 anos, mas quando chegou a cura foi da noite pro dia. Como Eu, é que foi, assim, a assim, senhora? Fala aí pra nós como é que foi. eu Sentiu o tinha. quê? Porque eu gosto desse negócio de cura, pastor, eu É gosto. muito bom, porque assim, decorrente da morte do meu pai, foi onde causou mais mal fisicamente. Eu adquiri fibromialgia, uma dor reumática. Para passar essa dor, você tem que tomar bezetacil, sabe? Misericórdia, né? E assim, eu tomava muitas e dói os ossos, né? Qualquer movimento de articulação do corpo dói. Nossa. Os dedos, o pulso, doía muito o meu corpo. E eu entendia que na hora que eu liberasse, porque eu falava assim: Deus levou meu pai, nós clamamos, eu quero meu pai de volta. Aquilo, o fato de Deus ter levado ele, eu não aceitava. Eu não aceitava, até que eu passei por um processo de cura e Deus me fez entender e enxergar. Ele falou muito sobre o meu pai, falou sobre a estadia, né? Que a gente aqui não é permanente, como eu iniciei, Sim. e nós temos um papel a cumprir, um chamado. Eu entendi isso perfeitamente. Eu fiquei curada da noite para o dia num seminário de 3 dias chamado Veredas Antiga, Lá em Curitiba, lá, lá em ô. Curitiba, Bacana. né? Eu tinha acabado de sofrer um divórcio, há 15 anos atrás eu sofri um divórcio, como eu disse, eu caí num abismo, e um abismo chama outro abismo, e eu estava assim, dilacerada emocionalmente, acabada, e assim, meu cunhado, que era pastor lá, ele me chamou e falou: Vem para cá, tem um seminário aqui é de 3 dias. Eu falei: Eu vou dar a última chance para mim, porque eu falava: eu vou, é a última chance. E foi realmente a última chance. Foi assim um chamado de Deus profundo, uma cura em 3 dias, da noite para o dia. E Deus ali já me usou num seminário e falou: Eu te chamei como seus pais. É uma herança sacerdotal. Sim. Hoje eu entendo que muitos da minha família se despertam para esse chamado, a maioria pastores, não que existe outros ministérios, existe ministério de louvor, de evangelismo dentro da minha família. Só que o pastoral é bem mais pessoas e uns se posicionam, outros não. Eu escolhi me posicionar. Porque eu Bacana. não era feliz, até os 30 anos não era feliz. Eu era cristã e eu ia na igreja e adorava Deus, tomava Santa Ceia, achava já que estava com uma vida assim plena, vivendo na plenitude do Espírito. Hoje eu costumo dizer assim, que existe 3 cadeiras é, dentro do cristianismo. Que a cadeira número 1, que simboliza pessoas que estão ligadas ao mundo e que servem ao mundo ainda, não se desligaram. A cadeira número 2, que é onde você vai e congrega na igreja, essa Sim. cadeira que eu estava sentada. Você vai, congrega, toma Santa Ceia, tudo, mas não tem intimidade com Deus, nem conhece Deus. Você vai ali pela religiosidade ou porque você nasceu ali, Já era o tá meu ali caso, mesmo, né? já está ali mesmo, você já aprendeu aquilo. E a terceira cadeira que eu chamo que é da plenitude do Espírito, onde Deus se está presente na sua vida em todos os sentidos e as demais coisas não importam mais. Então você tem uma mentalidade transformada por Deus de uma forma extraordinária. Por isso que eu comparo muito a minha história com a de Jó. Porque Jó, ele passou pelo aquele deserto, mas no início do livro de Jó, Deus fala assim que ele era um homem íntegro e reto. Verdade. Era um coração puro. Eu me vejo com esse coração íntegro e reto, porque eu não fazia mal para as pessoas, eu fiz mal contra mim mesmo quando eu escolhi pecar. Então, eu vejo o Jó ali
passando pelo aquele deserto, perdendo todos os seus bens, a sua família, a sua esposa, tudo. E lá para frente, lá nos meados dos capítulos 40, 41, 42, ele tem um encontro real com Deus. Ele fala assim, ó, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é isso que aconteceu comigo. Esse versículo é meu, porque eu cresci ouvindo falar de Deus, mas agora os meus olhos o veem. Eu estou sentada na terceira cadeira e assim, em plena intimidade com Deus. A minha mente foi transformada. A senhora falou um negócio que eu até queria, assim, não é polêmico, nada. A senhora falou com 30 anos ali, a senhora ia na igreja, tava ali já tudo certinho. Só que a senhora falou que não tava tão feliz assim, que Sim. tinha aqueles momentos e tal, tava com depressão, com tal. Alguém, assim, a comunidade de igreja na época, assim, chegou para conversar, alguém conversou com a senhora, porque, querendo ou não, eu entendo um pouco o caso, tipo, da questão do filho do pastor, e o quanto que muitas vezes até nós mesmo, assim, tipo, falamos, não, filho do pastor, tem que ser isso. Eu já me peguei me pensando muito isso, até Deus falar assim, ó, eles é a mesma coisa que você, gente. É alma. Tipo, Deus falou comigo normal, assim, até O questão, Espírito tipo, Santo a fala. família, né? Sim. Tipo, tem esse peso. Eu não sou, meu pai não é pastor, minha mãe muito menos. Minha mãe veio, minha mãe gosta, minha mãe tem, nossa, só que ela não quer. Mas, enfim, essa questão da senhora ser a filha da pastora, ter esse, tipo, Fui e aí, prejudicada tipo, nessa ninguém época. conseguiu tirar esse meio que, ultrapassar essa barreira pra, sei lá, te dar um abraço, conversar com você, no caso. Eu conto nos dedos. Mas assim, não culpo ninguém, Fabrício. Não, Não sim. foi culpa do povo. Porque assim, como eu já era rotulada filha da pastora e não tinha minha identidade, eu meio que retraí. Eu fiquei distante do povo. Eu também não conseguia mais expor, porque tudo eu achava que ia ser atacada. Então a pessoa, quando tá querendo a autodefesa, ela se afasta. E eu agia dessa maneira. Ia me atacar, eu me afastava. Então, para mim, assim, foi difícil. Culpa minha, eu que não conseguia socializar, porque se eu tivesse aberto mais o campo, vamos dizer assim, teria chegado mais gente, mas teve uns ousados aí, umas pessoas que já estavam sentadas na terceira cadeira, que entende muito de alma, independente se é filho de pastor ou não, eles chegaram, me abraçaram, a minha própria família, eu não fiquei muito tempo aqui, né? Quando eu sofri esse divórcio, eu já fui tirada, justamente por ser a filha da Sim. pastora e sentir esse peso, apesar que a minha mãe não pediu isso, viu, Fabrício? Por ela eu estaria aqui. Foi uma escolha minha mesmo, uma decisão minha, de estar dentro de uma igreja onde ninguém me conheceu. Eu queria ir lá para ver Deus, eu queria estar perto de Deus, eu não queria chegar dentro da igreja como a filha da pastora, mas como a Ana Paula. Porque Deus me fez enxergar que ao longo dos anos eu fui rotulada e criei uma máscara, um perfil que era para agradar as pessoas, e não era eu. Então aquilo ali foi desmanchado. Hoje eu entendo isso plenamente. Então, eu fui levada para Curitiba. Minha família, graças a Deus, me acolheu lá. Minha irmã mais velha, casada com o pastor Raul. E eu fiquei um período lá de 6 meses, onde Deus me resgatou em 3 dias. Foi Caramba. fantástico, foi fantástico. E dali eu já saí contra a mentalidade. Dali eu já me dediquei ao ITQ, que é o curso teológico da Igreja do Evangelho Quadrangular. E me aprofundei e falei para Deus, eis-me aqui. Eu vou aprender a palavra, eu vou estudar, eu já estou apaixonada. E assim, eu comecei a mudar os meus hábitos naturalmente, porque o Espírito Santo nos faz enxergar. Igual você está falando aí. Eu já também pensei errado e o Espírito Santo me mostrou que são pessoas normais e até mais, às vezes precisa mais que uma pessoa comum, Sim. porque a gente sente um bloqueio em se abrir, em conversar, igual eu falei, a gente vai para um canto para alta defesa, então não abre tanto o coração assim. Hoje eu tenho outra mentalidade e eu falo que a minha história foi muito bom para mim entender o outro lado, né? Porque todo filho de pastor devia de passar por uma experiência íntima e pessoal com o Espírito Santo, Sim. né? Essa fase de quebrar esse rótulo tem que existir na vida do filho de pastor. Por isso que hoje existe muitos acampamentos, muitos encontros para ajudar os filhos. Na época ainda era raríssimo ter um encontro de filhos de pastores. E chegava lá, era abordado vários assuntos até polêmicos. Se eu fosse comparar com a minha história, seria nada a ver, sabe? Você chora com os Eles casos. confrontavam mesmo, assim. Confrontava mesmo. Teve moças, filhas de pastoras que engravidaram antes da hora. Os próprios
próprios pais expulsaram da igreja por falta de Nossa. amadurecimento, espiritualidade. Então, na minha época, era bem polêmico os assuntos. Os filhos de pastores se envolveram com drogas, muitos se perderam. Eu tenho colegas da FIPEC, nunca mais retrocederam, nunca mais voltaram para Jesus, se Nossa. tornaram totalmente mundanos e cresceram num berço cristão. Então, assim, eu louvo a Deus por ter conseguido chegar até aqui. E eu sinto Deus em tudo na minha história, porque Ele me resgatou, ele me proporcionou. Hoje eu olho a vida por outro ângulo e entendo que qualquer ser humano que nasceu hoje, a gente nasce sem roupa. E quando morrer também vai precisar de alguém para vestir uma roupa. Nós nascemos nu e cru. Verdade. Só que às vezes nós caímos na mão de um pai e de uma mãe que não tem tanta estrutura. Não foi meu caso, é a forma como eu vejo hoje. Eu caí na mão de pais e uma mãe abençoadíssima. Mas eu falo para a grande maioria hoje, principalmente essa geração agora, vem muito frustrada, porque são pais separados, pais problemáticos. Então, essa criança já nasce com essa essência, sendo rotulada às circunstâncias da forma como ela foi criada. É verdade. A cultura dela dali até aqui. Então, pessoas são rotuladas e isso precisa quebrar. Uma hora essa pessoa precisa de um encontro com Deus para encontrar a verdadeira identidade. Salmo 139, Deus fala: conheci você ainda informe. Eu conheci você, era um feto. Você não tinha forma, mas eu já sabia seu nome, te chamei pelo nome. É lindo isso. Aí ele tem um livro que lá fala, em Salmo 139, escrevi a sua história. Nesse livro. Então, você era um feto, ele escreveu a sua história. Por que que ele te deu vida? Ele permitiu você nascer para que você vivesse um plano perfeito que ele traçou. Enquanto você ficar aqui na Terra, vivendo a sua história, as suas escolhas, e não for alinhado com a escolha e a vontade dele, você vai viver frustrado na Terra. E era assim que eu vivia até os 30 anos. Eu era uma filha obediente, meu pai falava, você vai fazer rádio, vai fazer programa de rádio. Eu fiz 5 anos de programa de rádio, chamava Fim de Noite com Deus, vai fazer o Espaço Jovem. Fiz o Espaço Jovem durante 1 ano. E como também. Não, agora eu fiquei curioso com isso. Como que era, assim? Porque eu gosto muito, você vê assim, eu gosto dessa questão da comunicação e tal. E como que era fazer rádio, assim? Hoje Na eu não minha sei como é que era, mas como que é? Eu não sei como é que hoje tá hoje em dia, mas na sua época, assim, foi quando foi isso, mais ou menos? Então, foi nos meados dos anos 1990. 1990? Por aí. 1990. Começamos. Parece que só tinha um programa de rádio evangelho na cidade de Franca, era do pastor Paulo Portes na época, e meu pai começou a fazer programas de rádio na Rádio Imperador. E ele que iniciou com Fim de Noite com Deus, eu acompanhava ele, era disco de vinil na época, eu colocava os discos Nossa, para tocar. devia ser muito da hora. O telefone tocava, ele falava, liga aqui para nós, Fim de Noite com Deus, começando agora, tal. E aí a gente colocava os louvores, os pedidos de oração, eu anotava, ele fala, filha, quem foi que ligou? Aí eu falava, fulano tá pedindo oração, é para isso, isso, isso. Eu comecei assim, até ele falar para mim, eu não posso ir hoje, vai fazer o programa? E aí, porque filho de pastor mesmo. E era na rádio, assim? Era na rádio mesmo, era na rádio, igual aqui, uma mesa exposta, um microfone igual esse, é lógico que é antigo, né? Mas era dessa maneira. Nossa, devia ser uma... Nossa. Era maravilhoso. A gente tinha uma audiência muito grande, porque devido a não ter muitos pregando o evangelho, era muito caro, Fabrício, pagar um horário. Então a gente fazia de segunda a sexta à noite, a partir das 10 horas da noite até a meia-noite, Fim de Noite com Deus. E nos sábados, da 1 às 3, eu fazia o Espaço Jovem. O Espaço Jovem era à tarde. Então, dava um movimento muito grande, sabe, na época, e era muito bom. Muitas vidas foram transformadas ali. Eu passei por experiências, olha só, eu estava sentada na cadeira 2. Eu fazia aquilo porque eu era religiosa, porque eu estava acostumada em igreja e obedecia o pai, igual eu falei, sentada na cadeira 2. Eu ouvia falar de Jesus, acreditava nele, ouvia falar que existia demônio, via expulsando, mas estava sentada na cadeira 2, não tinha intimidade com Deus, e Deus já me usava. E era impressionante, porque várias pessoas começaram a ouvir, até presidiários de dentro das cadeias, começou a mandar cartas para a rádio e falar, olha, eu aceitei Jesus ouvindo você falar do Evangelho de Jesus, e eu estudava a palavra e pregava, eu aprendi com meus pais como fazer. Né? 7 aninhos de idade, eu era professorinha da escola, das crianças. Já estava trabalhando, já. Já estava trabalhando. Só que eu quis desligar tudo aquilo da minha vida, eu quis apagar tudo. Falei, não, isso não é para mim, eu quero ser uma grande jornalista, eu ser repórter fotográfico,
porque eu amo fotografia, e eu vou para a guerra. Eu achava que eu ia fazer uma grande cobertura de guerra, graças a Deus, Deus não me mandou, que hoje eu tinha essa mentalidade total, assim, era essa mentalidade. Só que Deus voltou eu para o eixo. Ele voltou eu para o caminho e hoje o que eu faço é por amor mesmo, é por amor, né? Porque lidar com as pessoas, você sabe, não é fácil. Cada um tem uma mentalidade, as pessoas pensam diferente, personalidade diferente. E enquanto esse povo estiver na cadeira 1 e na cadeira 2, elas vão te dar um trabalho bom. É verdade. Mas a gente, como líder, não pode desistir, não pode, porque da mesma maneira que nós tivemos uma vida transformada, eu creio realmente que quem está na cadeira 1, na cadeira 2, vai ter uma vida transformada por Deus ao ponto de ser um grande líder amanhã. Eu falo, às vezes, não é nem no ministério, mas uma grande profissão a qual Deus vai precisar daquela pessoa uma hora ali. É verdade. Sabe? Em Isaías 6, Deus fala assim, ó, quem há de ir por nós? Quem está falando ali é Deus, falando, quem há de ir por nós? Ele é o Pai, ele falando pelo Filho, Jesus, e falando pelo Espírito Santo, falando com Isaías, quem há de ir por nós? Por nós três, nós somos a Trindade. Aí Isaías fala, eu irei, eis-me aqui. Então é a única coisa que Deus pede para nós, para que nós sejamos a boca dele na terra, que levamos o seu evangelho, só precisa de nós para isso, para mais nada. É verdade. Nós mesmo. lançamos a palavra e o Espírito Santo trabalha. Então, o nosso papel é simples. Quando ele fala ide, pregar o evangelho a toda criatura, ele não pôs meu nome lá, ide Ana Paula, ide Fabrício. Ele fala um ide geral, né? Vai todo mundo, prega o evangelho, leva o evangelho de Cristo, porque vai ser vidas alcançadas. Nossa, é verdade mesmo. E a senhora deve ter. Eu gosto muito, assim, quando vocês começam a comentar da questão de antigamente. E eu acho assim, eu queria muito ter conhecido seu pai, queria muito mesmo, assim, ter É, a oportunidade de conhecer ele, assim, tipo, de estar perto dele, assim, porque eu gosto muito, assim, sim. dessa questão. E como é que foi, assim, quando você era criança, assim, e ver essas questão dele ali, porque tudo começou o ministério, hoje nós tava até comentando, eu e os meninos, assim, que, nossa, a pastora Miriam começou, tipo, na cozinha Foi dela, na né, na cozinha. cozinha dela, e Sim. aí nós, mano, olha tudo isso, tipo, já faz 35 anos e tal, olha, mano, Eu falo assim, quando Deus quer algo, vai acontecer, independente das circunstâncias. O meu pai e minha mãe se encontravam num momento muito difícil em todos os aspectos da vida, só que eles sempre foram unidos, né? E ali começou Deus usar a minha mãe. Na verdade, começou com a minha mãe. Meu pai já era um homem transformado, recebeu no coração o amor de Cristo tamanho que o dom dele era o dom do amor. Quem o conheceu lembra dele até hoje. Fala dele com carinho, uma pessoa lembrada mesmo, depois de 24 anos que faleceu, as pessoas comentam, falam, manda foto e falam. Esse dia mesmo eu estava num velório de uma pessoa aí que faleceu e encontrei um rapaz que andava com ele, ajudava ele, porque ele era um fotógrafo profissional, e ele me abraçou chorando no velório. Falou assim, seu pai, para mim, eu queria dar mais um abraço nele. nossa, E eu falei assim, o que meu pai fez por você? Pregou Jesus para mim, ele falava do amor de Jesus para mim. Então, as pessoas lembram dessa época, desse carinho, a paciência que ele tinha em pregar o evangelho. E ele recebeu esse dom do amor. E a minha mãe recebeu o dom do evangelismo, né? Eles mesmo sem, assim, ter conhecimento nenhum, eles iam na igreja aos domingos, que ele é os domingueiros, viu? E aí um dia a vizinha falou assim para ela assim, ai, você vai na igreja, você não reza para mim? Tô com uma dor, não tô bem. E ela foi na janela da vizinha e orou para a vizinha pela janela. Ah, mas aquela oração fez tão bem, reza para mim de novo. E assim começou. A vizinha começou a chamar a outra vizinha foi chamando o vizinho. Começou tudo, na verdade, o ministério com as mulheres. Por isso que eu falo que o ministério das mulheres é forte. Com respeito aos cavaleiros, mas olha, uma mulher faz a diferença, viu? nossa, E o ministério começou ali, com as vizinhas, Deus curando. Aí minha mãe tinha uma fase aí de ser chamada de curandeira, era tudo, menos pastora, mesmo evangelista. Nossa, é a curandeira, a Miriam é curandeira, a Miriam é curandeira. Vamos lá na casa dela. Quando nós demos conta, não levou nem um ano. Tinha muita gente na minha casa. nossa,
E assim foi coisa de mês, começou a lotar. Então a gente começou a entender. Eu era mais nova, eu tinha uns 7, 8 anos, as minhas irmãs mais velhas tinham em torno de 15, 16. Então nós começamos a entender que ali a nossa casa, a sala e a cozinha eram uma igreja. Já começou Porque algo dava ali. 6 horas da tarde, 6h30, ia chegando as pessoas. Iam chegando pessoas em estado demoníaco, pessoas possessas, enfermidades expostas, pessoas pedindo ajuda de todas as maneiras, porque não tinha o número de igrejas que tem hoje na Cidade Sim. Franca. E assim, a gente ia fazendo o que podia. Meu pai tocava acordeão, a gente cantava, e minha mãe lia um salmo. E Deus operava o milagre. Tava tudo ali já. Deus preparava e fazia tudo conforme ele queria, e Deus manifestava a glória dele ali. Ele curava assim, diante dos nossos olhos, e aquilo foi crescendo muito. Deu um período de 1 ano, nós já estávamos no primeiro salão, que foi lá na Rua Pará, e não ficamos muito tempo, porque lotou de gente, não coube mais. Nossa, e aí já fomos para o segundo salão, que foi na Rua São Paulo. Ali deu também um número de 300, 400 pessoas, vamos mudar de novo. Aí foi para a Avenida Brasil, onde cabiam 800 pessoas, lotou também, até que nós acabamos indo para o Cine Santo Antônio, que antigamente era um cine pornô. Né? Então, assim. É onde que era o cinema ali. Era o cinema ali da estação, era um cinema pornográfico e na época houve polêmica, né? Porque eles fecharam, assim, meu pai conversou e fechou o cinema para fazer uma igreja. Então, assim, Nossa. não foi bem visto isso, foi polêmico na época, Imagino saiu até no mesmo. jornal, nas rádios, né? E aí meu pai falava assim, isso não é cultura, pornografia não é cultura, nós vamos levar Deus para as pessoas. E assim, nós sentimos uma vitória imensa. Ali foi o auge do ministério dos meus pais, porque já estava em torno aí de milhares de pessoas ali passando e sendo curadas, e Deus trabalhando de uma forma extraordinária, extraordinária. Eu falo assim, acabou? Não acabou, continua. Essa igreja lá do Cine Santo Antônio levantou muitos liderados, Fabrício. Hoje nós temos esses pastores da região, porque hoje minha mãe, a pastora Mirella, é superintendente de 18 igrejas, se eu não estiver enganada. Esses pastores saíram de dentro da igreja dela, que foram convertidos ali, curados ali, expulsos os demônios deles ali. Eu lembro cada um deles, as histórias. Hoje você vê eles líderes, pregando, ganhando almas. É Deus. A igreja de Cristo agora ela ampliou, o número de igrejas evangélicas cresceu, glória a Deus por isso, Sim. né? Mas a verdadeira igreja também nós somos nós, né, Fabrício? Não adianta nada vir na igreja e ficar sentada na cadeira 2. A cadeira 2 não vai levar ninguém para o inferno, sabe? Você está salvo ali, Deus é muito misericordioso, a sua benignidade dura para sempre. Mas se você sentar na cadeira 3 e ter intimidade com o Espírito Santo, você vai viver uma vida de plenitude na terra. O que é viver uma vida de plenitude na terra? É aquela vida que ele prometeu, né? Uma vida de paz e de abundância. Quer dizer então que você não sofre aflições? Eu sofro sim, só que eu sou forte para resistir todas elas. Eu sinto Deus naquele barco. Começou a tempestade, Jesus está ali, ele não me deixa, sentada na cadeira 3. E essa intimidade, ela te passa uma segurança muito grande, a presença de Deus se torna real de uma forma extraordinária, porque Deus vai manifestando a glória dele em sinais, igual manifestou a glória dele para o povo no deserto. Ele manifestou vários milagres ali, ele disse, eu estou aqui caminhando com vocês, e ele realizou grandes coisas, e ele faz isso com a gente também aqui na terra. Quando eu oro, eu falo, Deus, manifesta os seus sinais, e ele se prova presente dessa maneira. Hoje eu tenho uma vida íntima e espiritual com Deus, hoje eu sou pastora, porque Deus quer que eu seja pastora, não porque eu nasci numa família pastoral, né? Então, uma diferença muito grande, e a nossa intimidade foi crescendo esse amor de Deus dentro de mim, foi mudando a minha expectativa, a minha forma de pensar, de agir, de falar, e eu fui me tornando uma pessoa melhor. Graças a Deus. Quando a senhora fala de cadeira 2, 3, assim, eu lembrei de uma coisa que é bastante interessante. Tem um pastor que ele fala que se não for para a gente cumprir aquilo que Deus quer que a gente cumpra nessa terra, nós devíamos batizar, ali nós meio que já tá salvo, já é salvo, devia fazer um paredão, uma galera com as metralhadoras e metralhar todo mundo, porque aí não tem o perigo de perder a salvação. Olha aí. Pega, Verdade. morre e vai. Vai já tá... Porque isso é muito bacana que a senhora falou, tipo, de não estar aqui nessa terra para não cumprir aquilo que Deus pediu para que a gente pudesse cumprir. Fabrício, mas
eu não sei qual que é o meu chamado. Sempre tem aqueles jovens, até pessoas Sim, mais de idade, sim, tem tipo que, tem eu não dificuldade. sei o que que Deus quer que eu faça, não sei o que tem. O ID é para todo mundo, levar o reino de Deus é para É, todo para todo mundo. mundo. Nós já temos essa Só que tem responsabilidade. a galera que acha que levar a Deus, que trabalhar para Deus tem que ser dentro da igreja e não fora, né? É, não é Então assim. tem esses pesar, É, né? infelizmente, o reino de Deus, não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com denominação. Nós temos gente do mundo inteiro, de várias denominações, que vai para o mundo ganhar almas, né? Não são quatro paredes que pode te prender ali. Nós não temos que pregar para crentes, né? Sim, Ainda mais jovens, né? Deus escolheu jovens porque sois fortes, já venceste o maligno. Então, assim, Deus manda a gente saquear o inferno mesmo, é ir buscar, é resgatar. A gente, quando fica entre quatro paredes, dentro da nossa igreja, dentro da nossa religiosidade, a gente vai ficando inchado. A verdade. gente adquire conhecimento? Adquire, só que a gente não trabalha para o reino de Deus, quer ganhar almas. E Jesus está aí às portas para voltar e ver buscar os seus. E a gente não pode perder tempo. É como eu falei. Hoje eu observo uma coisa: a vida passa depressa demais, Fabrício. Né? Verdade. Porque Nossa. eu lembro da época que eu fazia programa de rádio, olhando, falando aqui agora, passa um filme e parece que foi ontem. Parece que foi ontem, foi tudo ontem. Eu lembro quando meu pai falava assim, ó, fica firme nos caminhos do Senhor. Ele tinha um ditado com ele, um versículo da Bíblia, fala, encaminha seus filhos no caminho de Jesus, porque mais tarde ele pode até desviar, mas depois ele vai retornar. Então, ele encaminhou a gente certinho. Tipo, as coisas passam depressa, ele falava isso para mim, o tempo passa depressa demais, você tem que aproveitar cada instante, cada momento. Lembro das palavras dele que edificou, que transformou, né? Então, esse jovem ou essa pessoa mais velha que fala, ai, qual que é meu ID, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer, Fabrício, é chegar diante de Deus e buscar a face dele. Sim, A palavra de Deus diz em vários versículos: buscai a minha presença continuamente. Continuamente não é de vez em quando. Continuamente é diário. Ai, mas é o meu devocional. Qual o seu tempo que você dedica a Deus, né? O dia tem 24 horas. Quanto tempo você dedica a Deus? Isso? Você fala com Deus de manhã, à tarde, à noite, ou fala só na madrugada, ou você fala de vez em quando? Porque ter intimidade com Deus e entender o seu chamado começa por aí. é Você verdade. chegando diante de Deus, abrindo o coração, falando: eis-me aqui, Senhor, vim te buscar. Buscar a face de Deus, há muitas vantagens, há muitos privilégios, né? A palavra de Deus diz em Jeremias: clama a mim, eu vou te responder. Responder-te-ei coisas ocultas e firmes que você não sabe. Então, ele é um Deus revelador. Então, quando eu busco a Deus, eu falo, o Senhor falou que vai responder, responde. Ele vai encontrar uma forma de falar com você na vida pessoal. Ou vai ser com uma voz aqui de dentro, ou com visões, ou sonhos, ou com a própria palavra. Eu vejo muita gente indo atrás de revelação. Quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus me revele. Só que não abre a Bíblia. E a maior revelação está aqui. É A boca de verdade. Deus é aqui. Né? Se a gente for ler esse livro, o livro da Bíblia, ler ele na sua teologia, é só um livro. Mas se eu abro ele falando, Deus fala comigo, é outra maneira que você vai entender a linguagem aqui. A interpretação vem do alto, vem do céu, se Deus começa a falar com você de uma forma tremenda. E foi assim comigo, dentro de um quarto, orando, quando ele falava assim, busca minha face, fecha a porta do teu quarto e ora. E eu comecei a buscar a Deus e falar, se prova presente para mim. Eu estou aqui angustiada, eu estou falando, eu quero ouvir tua voz. Eu comecei assim. E eu fui passando por experiências vivas com Deus. Deus começou a revelar coisas ocultas. Em Eclesiastes 12 diz assim, ó, vou revelar a você tudo que está oculto, seja bom ou seja mal. Deus abriu os meus olhos. Ele abriu os meus olhos para o mundo. Hoje eu falo, eu tenho uma mente transformada no poder de Jesus. Porque hoje eu olho para uma pessoa, não vejo a parte de fora, hoje eu vejo alma. Eu vejo uma alma, ali passou alguma coisa, ali aconteceu alguma coisa, há uma história, ou foi cultura, ou foi educação dos pais, ou não teve uma família, teve algo desestruturado que criou essa pessoa, esse aspecto, essa aparência, mas Deus, ele é um Deus revelador. É E quando verdade ele mesmo. abre os seus olhos, ele faz você enxergar.
o que você estava sendo e o que ele quer que você se torne. O que ele já traçou, aquilo que ele quer que você tira lá do útero da sua mãe e começar de novo. Então ele quebra a gente e faz de novo, igual o vaso do oleiro. Ele quebra e depois ele constrói, e é fantástico você ver no Deus transformar. É dolorido, mas é fantástico. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Tem um negócio que a senhora falou que eu acho muito legal, que é essa questão de a revelação de Deus para nós. Tem coisas que o Espírito Santo, eu creio, conforme eu tenho estudado esse tempo, que o Espírito Santo vai trazer coisas para nós a um momento que a gente está preparado para receber aquilo, revelações e também coisas lá do passado, para a gente que a gente possa ter tratado. Quando a senhora fala isso me vem muito na cabeça, por quê? Porque tem coisas que, por exemplo, a senhora só estava um pouco madura para resolver num certo tempo. Porque se ele trazesse isso à sua memória antes, Sim. talvez você não estaria madura o Não. suficiente para resolver aquilo ali no Isso. momento. E Deus, ele tem um cuidado conosco tão grande assim, que até nisso ele pensa. Fala, Espírito Santo, ó, na hora certa você revela, você traz a lembrança Isso. para ele. Para que ele possa agora curar isso daí. Fala, gente, isso aí É fantástico, porque ele sabe o tempo e a hora de você receber tudo, né? Tem muitas coisas ainda que estão ocultas, que ele não revelou porque a gente não tem estrutura para entender ou Sim. receber, né? Então eu falo assim, quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais degraus espirituais você vai subir. E aí você vai mergulhando nas águas do Espírito, porque o Espírito Santo, ele é revelador, é o teu amigo íntimo, e ele vai falando com você, vai abrindo os olhos. Eu passei por experiências fantásticas, de Deus me livrando, Deus revelando. Ai, isso é uma loucura. Para mim não é, hoje não é. Mas assim, ele chama os cristãos mesmo de louco. Então, assim, se me chamar de louca, eu também sou louca por Cristo, então dá tudo certo. Tá tudo Mas casa. assim, eu passei por uma experiência forte. Deus revelou tanto coisas boas para mim quanto coisas ruins. Ele preparou meu coração para receber. Deus já me usou várias vezes, de várias formas, com revelações, e tudo no pessoal, no particular. Porque eu também era aquelas que falavam assim, eu quero que o pastor fulano de tal hora para mim, porque ele tem o dom de revelação, ele vai falar do meu futuro. Olha, vou te falar, viu? De todas as orações que eu recebi aí, eu conto nos dedos quantas foram realmente entregues da parte de Cristo, porque Deus, ele revela e deixa as coisas bem claras, né? Sim. Não há dúvida. Quando Deus revela, aquilo acontece na real, aquilo é verdadeiro, né? Mas eu falo que a verdadeira revelação, Fabrício, é no particular. Deus vai encontrar uma forma de falar com você no seu pessoal que você vai entender que é ele que está falando. Sim. Você vai identificar a voz do Espírito Santo. Com você pode ser através de uma visão. Comigo é através da palavra, né? Deus fala muito comigo através da palavra. Eu posso acordar assim um dia, tá uma turbulência, tal, já orei, eu falei, pai, fala comigo hoje. Revela aquilo que é necessário para mim viver o hoje. A gente tem que aprender a olhar para o hoje, porque o hoje não vai existir mais amanhã. Então eu tenho que aproveitar esse dia na presença de Deus, entregar esse dia a Deus e falar que eu esteja nas suas mãos, que aconteça conforme o Senhor querer. Abre os meus olhos espirituais, eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero ser usada por ti nesse dia. E assim Deus reserva aquele dia para você. Deus vai colocar pessoas certas no seu caminho, até pessoas assim que você vai entregar uma palavra. Esse dia para trás eu peguei um Uber. E aí o meu carro tava, né, eu tava sem meu carro e aí tipo, entrei, sentei no banco de trás e era uma mulher que estava dirigindo. E o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento a respeito da vida daquela mulher. Nunca vi antes. Eu falei, olha, eu preciso falar algo especial para você que Deus está mandando eu te dizer. A tua boca tem o poder de amaldiçoar e trazer vida. Cada vez que você fala um palavrão, você está amaldiçoando sua vida, por isso sua vida não vai para frente. Ela começou a chorar. Ela, nossa, mas como você sabe que eu falo palavrão? Eu falo todo o tempo. Eu falei, controla a tua boca. Hoje Deus está mandando te dizer que a boca tem o poder de vida e de morte. E você não quer morrer. Você está abrindo brechas e ali Deus foi entregando, Deus foi falando. E realmente a mãe dela vinha num processo de oração por ela, a mãe é evangélica, orava por ela e ela nunca entrou na igreja evangélica. Então Deus usa a gente como boca na terra e a gente tem que estar sensível a Fabrício, a entender essa pessoa que encosta na gente, seja lá quem for. Hoje, quando eu entro no Uber, eu vejo aquela pessoa, eu já fico sensível à voz do Espírito, que fala, Espírito Santo, quer falar, fala. Porque aí Deus vai me dando as palavras, vai entregando, e a gente tem que ter ousadia e coragem. Quando ele fala ide, é ter ousadia e coragem. Não fica esperando Deus falar assim, ó,
Vai lá naquele fulano lá. Ele tá com a camisa lá escura. Vai lá, fala com ele assim, assim. Não, você tem que ousar de chegar e falar: Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ali o Espírito Santo já vai manifestar a glória dele em você. Ele vai trazer as palavras dele à sua mente e você vai transferir. E você vai vendo Deus te usar dessa maneira e vida sendo transformada onde você passar. Então, para mim, essa é a revelação mais plena que existe, é a do Espírito Santo direto, entendeu? Sem, assim, não que eu não acreditasse, muitos pastores usados por Deus, mas a intimidade com o Espírito Santo é reveladora. Ô, pastor, e hoje, assim, hoje, o que que a senhora está enxergando como igreja? O que que a senhora enxerga nesses jovens, assim? A senhora, assim, é uma pessoa, assim, quantos anos a senhora tem? Desculpa. Não tem dificuldade de revelar, não. Tem 44 anos. 44 anos, já tá aí. Mas o que que a senhora está enxergando hoje, na comunidade de igreja em geral, com esses jovens? O que que a senhora enxerga hoje Mudou disso? muitas coisas, né, Fabrício? De ontem para hoje, né? Da época que eu era bem mais jovem do que agora, porque ainda eu sou jovem. E eu quero ainda viver muitos anos sendo jovem, porque a juventude está aqui, né? Está É. totalmente na forma como você enxerga as coisas. E a realidade hoje mudou muito, né, Fabrício? As coisas mudaram, o mundo é tecnológico, há uma criação, igual eu te falei, uma geração hoje vinda de pais separados, de famílias desestruturadas. Então, as dificuldades hoje são maiores, né? Então, lidar hoje com essa geração é lidar com almas feridas, dependência emocional, problemas psicológicos, psiquiátricos, assim, daí por diante, né? Tudo que tiver é uma coisa de louco mesmo. Então, eu acho que a Igreja de Cristo hoje, ela não tem que ficar só baseada na sua prática teórica, mas a gente ousar e ter ousadia de curar os enfermos, expulsar os demônios e curar a dependência emocional da alma das pessoas. As pessoas estão feridas, feridas. Ai, como é isso? A gente cresce, eu fiz o curso de teologia, estudei a palavra. Eu subo no altar, eu prego, mas a prática é outra. Sim. Você descer lá e trazer, resgatar, chegar tete a tete num papo, conversar e trazer a pessoa para Jesus é outra coisa. E muitas vezes uma oração, Fabrício, não vai resolver. Muitas vezes uma conversa não vai, porque é igual eu falei, as pessoas estão feridas, com problemas emocionais graves e psicológicos. Então eu preciso de um tratamento com essa pessoa, eu preciso de uma cura que eu chamo de retrospectiva. Trazer lá do útero da mãe da pessoa, né? Começa a trazê-la desde lá para uma cura até hoje. Isso já existe, muitos pastores estão estudando a respeito para trazer mais. Então hoje a Igreja de Cristo, para mim, é sair por aí resgatando, não é quatro paredes mais, não é denominação, é o reino de Cristo. O número de pessoas que a gente pode ganhar para Jesus. Hoje, se uma pessoa chega em mim e fala assim: eu não estou na igreja do Evangelho Quadrangular, mas eu vou lá na Assembleia. Eu falei: é importante você estar firme com Deus na igreja. Tá lá, glória a Deus. Glória a Deus, fica firme, não senta na cadeira 1, fica firme, que eu costumo falar que a cadeira 1 é do mundo, a cadeira 2, você está sujeita tanto a ir para a cadeira 3 como a cadeira 1. Então, é difícil manter na cadeira 2. Porque na cadeira 2 você sofre pressão diabólica, sente isso, sofre, tem uns picos de melhora e cai, picos de melhora e cai, aí fica assim: hoje eu acordei bem, outro dia eu não tô bem, hoje eu já tô legal. E esses picos é porque a pessoa está sentada na cadeira 2. Quando vai para a cadeira 3, ela ganha uma estrutura espiritual, uma mente curada, restaurada e vive na plenitude do Espírito. As pessoas precisam ter sede. Sim. Quando eu falo isso para as pessoas, tem gente que me acha louca. Olha, que vida você está vivendo? Eu estou vivendo uma vida de milagres, numa qual Deus se prova presente para mim em revelações e em milagres. Esses dias para trás eu estava num grande evento em Brasília, chama VOA 2023, é um evento que acontece no mundo inteiro. JB Carvalho, aquele pastor que Sim. realizou esse seminário, eu tenho buscado, não estou indo atrás de revelação, buscando conhecimento e entendimento com esses pastores para poder passar mais para frente e ajudar vidas. Eu busco sempre isso, então eu sempre estou dentro de seminários, e lá eu passei por experiências espirituais fortíssimas, de cura, eu ministrando na vida das pessoas sendo curadas, vendo as pessoas ministrando ali transferência de unção
unção que eu aprendi faz pouco tempo, a transferência de unção daqueles pastores para outras pessoas, o rosto deles iluminado em pó de ouro, milagres acontecendo diante dos nossos olhos. Aí, se olhar para sua mão também está lotada de pó de ouro. É coisa maravilhosa. E quem quiser ver, eu tenho gravado no celular, minhas mãos brilhando. Porque, assim, eu tenho buscado. Então, o desejo do meu coração anseia por isso, pela presença divina. E eu sei que falta muito chão e muitos degraus. Eu falo que a gente nunca para de aprender. Enquanto tiver vida, você vai aprender sempre. Só para de aprender quando morre. Porque enquanto você tiver vida, Deus sempre vai te levar a um patamar diferente. E eu, assim, desejo e anseio para mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo. Nossa. Então, eu busco ansiosamente. Hoje a Ana Paula é essa. Eu acordo de manhã já ansiosa, Senhor, o que esse dia me reserva? Está já na sua mão esse dia, eu entrego a minha vida em ti e já começa um processo ali, eu agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Hoje sou essa pessoa. Eu queria estar em todos os seminários que pudesse. Eu queria estar buscando informação no mundo inteiro, igual esse evento chama-se Global Walking, né? Se eu não estiver enganado, Walking. E eles percorrem o mundo inteiro evangelizando, curando enfermos sem ter igreja. São apóstolos que não têm igreja, mas percorrem o mundo inteiro. Não tem nada a ver com o Randy Clark. É uma equipe. O Randy Clark, na verdade, é o liderado do Bill Jones, né? O Bill Jones tem vários livros escritos e ele, ele ministra, é ele que iniciou esse projeto, que já tem vários pastores auxiliares ali dele, que eles percorrem o mundo, né? Se divide em várias partes, percorrendo o mundo, e tem gerado grandes milagres diante dos nossos olhos, né? Cadeirantes andando, câncer saindo de dentro do corpo da pessoa, expelindo o tumor. Coisas assim fantásticas, né? Então, como você não vai buscar? Como você não quer mergulhar? Como Deus me deu a responsabilidade e me chamou para o ID e ainda me posicionou como pastora, como que eu vou ficar parada? Eu não posso ficar parada vendo pessoas sendo destruídas pelo diabo, enfermas. Eu tenho que buscar mais conhecimento. E nisso, assim, a pastora Miriam vai sendo abençoada, porque a gente vai trazendo conteúdo para ela mais e mais. E a nossa igreja está aí firme e forte, porque a gente tem buscado constantemente, continuamente, Isso é a presença. muito legal, porque eu fui a senhora foi semana passada que ela estava para lá? Foi semana passada. Na outra, teve o Marcelo Casagrande, que faz parte também do Randy Clark, eu fui lá. E aí teve essa transferência de unção, ele orou por mim, e eu até tinha que vir pregar aqui no culto, sabe? Eu falei, tá bom, eu vou vir, não acabou ainda, mas eu vou ir nesse cara aí. E foi bem num tempo, assim, que deu um tempo, assim, nos 10 minutos, assim, eu falei, eu vou lá. Aí eu conversei com o pastor Cláudio, que foi lá na igreja dele, e falei, pastor Cláudio, preciso conversar com ele, eu preciso receber uma oração e essa transmissão pra mim voltar, porque senão eu não vou sair, né? E aí eu fui, ele falou, é isso mesmo, você tem que vir, você tem que, tipo, ir. E aí teve isso, e eu gosto muito dessa questão de cura. E aí eu vim pra cá, tipo, já querendo orar, já doido pra alguém estar aqui machucado já. Aí não aconteceu, beleza. Aí eu cheguei no decorrer da semana, a Monique tava com muita dor de cabeça. Eu falei, esse é o pé, já vou começar o treinamento aqui. É assim que funciona. Aí eu já orei ali, ela já falou, nossa, passou, tudo bem. Olha que benção. E aí, semana passada, né, nós teve um evento aqui com a Assembleia de Deus, só que aí antes, nós reuniu a galera e falou, gente, se tiver, eu meio que dei algumas instruções para eles na questão de oração e tal, e falei assim, e a cura? Eu dei umas instruções rápidas, assim. Aí o David também já tem uma bagagem com isso também. Falei, David, vamos me ajudar aqui. E aí a gente começou a trocar ideia. Aí tinha um menino lá com dor na panturrilha. E aí a gente começou a orar com ele, orar. E aí ele, mano, melhorou tanto, de 0 a 100, de 0 a 10, quanto que tá? Aí nós orou, aí ele, a panturrilha dele falou assim, cara, tá queimando minha panturrilha. Minha panturrilha tá queimando, olha aqui. Assim. E aí passou um tempinho, nós tava tendo a recepção brincando, assim, tipo, tava ali esperando a galera chegar. Aí ele chegou, dá licença que eu fui curado. Ele sabe que eu brincando assim, dá licença que eu fui curado. Aí eu falei, cara, é isso, lindo, assim, ó. É tipo uma igreja avivada nisso, é uma igreja. Isso. E eu pego muito no pé dos meninos pra gente tá nisso, tipo, tá realmente. Cara, vergonha, essas coisas, deixa pra lá. Deixa pra lá, sejam ousados. A igreja, ela é necessária. Tem um negócio assim, falando, que aconteceu comigo muitas vezes, de pernas crescerem na minha mão.
E Sim. assim, é muito louco, assim, você vê que a perna, você a perna, eu orei e a perna tava assim, uma dessa, Isso. aqui. E eu tava meio que meio que, o pastor tava ensinando a gente, bem entre aspas, porque assim, ele tava mostrando como agir. Aí ele chamou as pessoas que tinham, tipo assim, esse problema de alguma coisa, fez uma fila. Ó, Aí ele falou assim, agora eu quero 2 pessoas para esse, para esse, para esse, para esse. Aí eu fui para um, eu e mais uma pessoa, eu coloquei a mão, comecei a orar, e ele falou assim, ó, se você quiser, pode brincar com Deus aí. Aí eu tava orando e tal, aí meio que igualou. Aí eu falei assim, vamos ver se acontece, eu falo assim, mais, e vai ficar de novo. Mais, e ficou um, assim. Aí depois Ó. volta. Jesus. E Glória a assim, Deus. aconteceu isso maravilhoso. durante uma aula, mas quando nós fomos para orar para pessoas, teve situações que as pessoas lá no Amazonas, tá, pessoas que estavam lá trabalhando e nós sentimos que essa pessoa estava com uma dor muito grande nas costas, mas era uma coisa que vinha desde criança. E aí era a perna, e dá para ver que a perna dela estava daquele jeito. Aí nós orava, voltava. E assim, nós fomos usados muito Glória a através de Deus. cura dessa área. Deus é Curas maravilhoso. emocionais também. Então assim, eu vi muito. E por que que acontece a cura? Porque nós pedimos no nome de Jesus, Sim. né? Que é ele quem cura, né? O médico dos médicos é ele. Então, quando eu coloco as minhas mãos sobre uma pessoa e falo em nome de Jesus, eu profetizo a sua cura, você está curada. E eu incentivo a pessoa ainda a falar, obrigada, Senhor, pela minha cura. Obrigada, Senhor. Quando ela começa a profetizar com a sua boca, ela recebe um milagre ali, né? Eu falo que tem curas que são momentâneas, na mesma hora, e tem outras que são progressivas, porque ela Sim. não vem de um físico que a pessoa fumou a vida inteira ou porque não cuidou. Tem enfermidades que vêm, igual eu falei, da alma, né? Pessoas que não liberaram perdão ainda, que tem mágoa, cultiva aquilo dentro de si, e está enferma hoje decorrente daquilo que vem sentindo. Então, essas curas aí, elas são um processo mais demoradinho. Não que não seja também receber a unção na hora e não ser curada, mas eles passam, tem vários tipos de cura, né? A cura momentânea, a cura progressista. Então, por aí vai. Nossa. Nossa, mudando assim completamente da água pro vinho, eu lembrei do negócio aqui, de um retiro. Você já participou de bastante retiro, né? Perdi as contas. Teve um que eu lembro que foi um romper, assim, pra nós, assim, né? Tipo, pra molecada hoje que tá comigo, assim, que foi um que a senhora, no outro dia, a senhora até falou, quem que eram os meninos que estavam orando lá em cima? Que a gente começou num momento ali, e a gente começou, eu lembro até hoje, Lembro. a gente foi de um quartinho ali, foi os moleques que a gente começou, Sim. e aí ele começou, e aí Virou uma vigília. aí virou um negócio assim, que aí começou ali, tipo, um já começou a orar com o outro pra cura, orar para pro batismo, e aí depois a senhora até falou, "Ó, gente, eu não aguentei, eu tive que orar com vocês, porque tava... E no quarto de baixo a senhora tava... Sim, nós fizemos também A senhora oração. lembra disso aí? Eu lembro porque foi dividido, né? A parte do dormitório masculino, do feminino, como todos os encontros. E aí a gente começou a escutar os rumores de oração que vinha do andar de cima, que era dos meninos, né? Sim. Então a gente foi impactado por Deus, começou a morar embaixo também. E assim, por isso que é importante o encontro de jovens, viu, Fabrício? Até faz algum tempo aí, a gente está precisando voltar ativos os encontros de jovens, porque o encontro de jovem, a finalidade é isso, tirar as pessoas do seu cotidiano e trazer 100% para Deus, porque ali eu vou conviver mais falando de Deus, vou deixar o celular mais de lado, vou parar de olhar outras coisas e vou ouvir falar de Deus de manhã, à tarde, à noite, na madrugada, quando tiver vigília. Então ali eu abro um espaço para Deus trabalhar na vida desse jovem, que ele vai ter um encontro real com o Espírito Sim. Santo. E ali ele vai sentir pela primeira vez um impacto da presença de Deus. E ali vai ser marcante, como foi em muitas vidas de jovens, ali transformados por Deus, de dentro para fora, que começou tudo no encontro. Chegaram lá para bagunçar. Eu lembro que teve encontros meus que os meninos chegavam lá querendo passar pasta de dentro de todo mundo, vinha para bagunçar. Eram os primeiros que Deus resgatava e era batizado no Espírito Santo. Eu vivi fortes experiências nos encontros da minha época, né?
né? Até me tornar líder, Sim. eu era meramente uma participante e que vi muitos milagres acontecendo, inclusive de jovens que hoje é pastor. Nossa. Que foram nos encontros, são pastores e pregam poderosamente, Deus usando, ganhando almas, tá aí. Então, o encontro é uma chave, assim, um mistério na vida de um jovem que não pode faltar. Nós tínhamos até que bolar um agora, Fabrício, para o carnaval. Já estou dando a dica. Nossa. Vamos nos juntar e fazer um belo encontro, convidar outras igrejas para estar participando aí da região, né? Que nem todas as igrejas elas fazem ainda. A gente está convidando os jovens para participar. Quem topa? Vamos fazer um encontro de jovens? Vamos votar. E Quem já quer? puxando isso, a gente tem, né? Agora, final, novembro, Sim, novembro. a gente tem o culto regional de jovens, que a Culto gente não vai regional. dar muitos detalhes Nossa, ainda, tá saboroso. mas a Tá expectativa benção. tá incrível, né, pastora? Nossa, é de Deus, né, para nós. Nossa. Tudo que Deus está fazendo se encaixar assim com tanta perfeição, o que Deus vai fazer nesse dia é sobrenatural, vale muito a pena estar. Um culto regional que envolve todas as igrejas da região e para quem quiser de outras denominações participar conosco, está bem-vindo. Nossa, tá. 25 de novembro, marca aí no seu calendário. 25 de novembro, culto regional de jovens aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí não pode falar muito mais, porque senão a galera vai... Mas quem não viu vai perder, né, Fabrício? Tá? Na hora que fica... agora tem o Instagram, eu vou deixar até o Instagram aqui embaixo também. O Instagram Verdade, da Instagram. Geração Forte, Região 500, vai estar aí, galera. Vocês não podem ficar de fora. Pastor, a gente tá chegando numa reta final aí também, já pra... E eu quero fazer uma pergunta que eu tô incomodado pra fazer, assim, já faz tempo assim, porque cada um tem Deus fala de um jeito, né? Eu queria saber o que Deus anda colocando no seu coração, assim, pastor, o que Deus anda falando com a senhora, pra senhora compartilhar com essa meninaiada aí. Então, o que Deus tem me entregado, Ele derramou o seu amor sobre mim, né? E esse amor por almas. E hoje eu olho para os jovens, eu olho, independente se é jovens ou não, é aquilo que eu falei, o desejo de falar que Jesus ama, que Jesus tem um plano para a sua vida. E se você permitir, como um dia eu permiti, você abrir mão do seu eu e deixar Deus viver em você, você vai ter uma vida transformada da noite para o dia, né? As bênçãos de Deus não é para filhos preferidos. Eu não sou a preferida de Deus. Fabrício não é preferido de Deus. Aqui tem duas pessoas que buscam a Deus, é diferente. Então Deus não tem filhos preferidos, mas filhos que desejam estar com Ele. E hoje Deus está falando assim para você: venha como você está. Eu te amo. Abre mão do seu eu, das suas vontades. Me apresente seus sonhos. Eu alinho com a minha vontade. Eu coloco você no trilho. Eu transformo a sua vida. Eu curo a sua tristeza da sua alma. Eu transformo a forma de você pensar e agir. Mas as consequências. É porque meu pai é assim, minha mãe é assim, minha vida foi frustrada. Gente, Deus faz tudo novo. Ele constrói uma nova família, uma nova vida para você, um novo trabalho, uma nova estrutura. Ele te capacita, ele te dá inteligência, ele te dá sabedoria. Você vira da água para o vinho. Ele quer realmente que você viva o plano dele aqui na terra. Como eu iniciei nessa entrevista, aqui nessa terra nós somos peregrinos, somos passageiros. E qual é a marca que você vai deixar? Porque hoje o mundo prega que o que vale a pena é ter dinheiro, ter posição, ter poder, ter um relacionamento saudável, casar com a pessoa perfeita, tudo isso o mundo prega. Mas Deus está falando que você não precisa ter, você precisa ser. Ser o quê? Ser aquilo que Ele escolheu para você, o filho amado, protegido. Hoje eu não abro mão mais da intimidade com Deus, porque tudo ao meu redor já aconteceu. Minha mãe recentemente quase perdeu a vida, né, no Covid, e foi assim, eu só superei um mês dela internada, eu só superei 19 dias dela entubada, porque eu já estava íntima com o Espírito Santo. Antes da minha mãe ser internada, Fabrício, o Espírito Santo, eu falei assim para o Espírito Santo que a forma como eu falo com ele é a forma que eu recebo uma mensagem rápida e direta. Minha mãe estava ali já com dificuldade para respirar dentro do quarto, e ela falou para mim assim: Ana Paula, olha para mim, eu estou sentindo que eu vou morrer.
Eu falei, vou orar agora. E assim eu ministrei uma oração sobre a vida da minha mãe, abri a palavra de Deus, saiu em Eclesiastes 3 que fala assim: acrescentarei anos de vida e de paz. Eu falei, a senhora não vai morrer, Deus está falando que vai acrescentar anos de vida e de paz. Então, quando eu falei isso para minha mãe numa terça, no sábado ela estava entubada e os médicos dizendo que ela ia morrer. Só que eu bati nessa tecla, naquilo que Deus me falou: vou acrescentar anos de vida e de paz. Eu falei, Deus prometeu. E quando Deus promete, ele cumpre. Porque ele não é homem para mentir. Sim. Ele não é homem. Olha a vantagem de você buscar Deus com a sua alma, com a sua intensidade, com o coração puro e verdadeiro. Ah, pastora, mas eu não tenho esse coração. Mas faz igual o salmista Davi fez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Me usa. Me coloca no centro do teu querer. Igual o Senhor sonhou lá na barriga da minha mãe. Qual o plano que o Senhor traçou para mim aqui na terra? Eu quero viver essa intensidade. E eu venho vivenciando milagres depois que me posicionei diante de Deus. E esse milagre da minha mãe é um dos, né? E ela retornou para casa. E eu disse para ela: você sabe o que eu fiz quando ela estava ausente, Fabrício? Eu regava as flores dela, que ela ama orquídea. E ela tem muitas orquídeas na sacada da casa e no fundo, lá perto do quarto dela. E eu falei assim, eu vou deixar bem bonita, que minha mãe tá voltando. Não vou deixar nenhuma morrer. Eu regava as flores todos os dias. E quando ela voltou, as orquídeas estavam lá floridas. Sabe o que é isso? Segurança em Deus. Sim. O médico dizendo, vai morrer. As pessoas estão dizendo, não vai dar certo. Você não vai sair do fundo do poço, você não vai conseguir largar as drogas. Ah, para o nosso Deus existe sim uma causa. Eu falo para você sem medo de errar. Talvez hoje você é dominado pelas drogas, no seu sangue, talvez está o vício, mas ele tem poder de trocar o seu sangue agora. Você só tem que ter fé e falar, Senhor, eu aceito. Me cura, me restaura. Eu não aceito mais a vida que eu tenho. Eu não aceito o que acabou sendo a minha vida hoje. A partir do momento que você for sincero com as suas palavras, clamar esse Deus de verdade, você vai obter resposta. Porque Deus não tem filhos preferidos, tem filhos que clamam por ele. Aleluia. Pastora, antes da gente encerrar, deixa uma mensagem, aquela câmera ali, é da senhora. Ah, é Deixa minha? uma mensagem Por isso lá. que eu tô olhando. Deixa uma mensagem para essa juventude, para esse pessoal aí. Fique à vontade, pastora. Jovens, eu sou agora coordenadora de regional de jovens, não sei até por quanto tempo, porque eu já tive todos os cargos dentro da igreja, né? Comecei cedo, mas é até a vontade de Deus se cumprir, né? Eu vou estar aí como coordenadora regional de jovens e dizendo assim para você, jovem, não perca a oportunidade e a chance que Deus está te dando hoje. Tem muitos jovens sendo ceifados. Né? Muita coisa ruim acontecendo no mundo, porque o mundo jaz maligno e tudo no mundo é muito atraente, é tudo muito lindo, muito perfeito. Ai, o diabo ele tem o poder de colocar na sua mente que você vai desfrutar de coisas divinas e maravilhosas. Ele mente. O diabo ele mente. Primeiro ele vem com uma bandeja com os melhores manjares para você, você começa a usufruir e achar legal. Daqui a pouco ele te puxa o seu tapete e você vira bandeja. Ele te engana. O diabo ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Mas hoje Deus está te falando, te dou mais uma oportunidade. Eu te dou mais uma chance. Procure a gente, procure o Fabrício, procure alguém aí da sua família, teu pai, tua mãe talvez está orando tanto tempo por você, né? Sim. Querendo que você venha para a presença de Deus. Ah, eu não quero ser crente. E ser crente é muito bom. Ser cristão é muito bom. Porque assim, Deus está falando assim, não muda a sua vida. Ele fala, venha como estás. Venha como está, não precisa largar nada. Do jeito que você está, pode vir. Venha como estás. O Espírito Santo vai te moldando, vai mudando a forma de você pensar, de agir ao tempo. As coisas dando tempo ao tempo. Só que saia desse mundo. Saia da situação que você se encontra. Porque o diabo está tentando te matar. Ele não brinca. Viu? Ele não brinca. Ele quer te matar. Ele quer te destruir. E Deus hoje está dando uma chance através deste vídeo para falar para você. Eu te amo. Venha como estás, venha para perto que eu vou mudar a sua história. Amém. Glória a Deus. Pastora, muito obrigado Eu pela que sua agradeço. participação aqui. Muito obrigado por estar Falei aqui muito, conosco. Fabrício. Mas aqui é para falar mesmo. Aqui o intuito tem que falar mesmo. Pastora, muito obrigado. Eu que agradeço. Que a senhora seja muito abençoada aí na sua decorrência aí, no seu ministério, Amém. com as pessoas e não deixa nada brecar a senhora. Continue Em aí. nome de Jesus. E, galera, pra gente encerrar aqui, só lembrando que todo sábado às 20 horas estamos aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Franca, Avenida Rio Branco 685, com o culto de jovens, o culto Funes aqui. Temos vários outros cultos aqui para você, jovens, para a família,
para jovem, para empresário, para muitas pessoas. Então, curta nossas redes sociais aí, se inscreva no nosso canal e não deixa de curtir mais nenhum vídeo, certo, família? Galera, agradecendo a pastora novamente, muito obrigado. E galera, uma boa noite e até a Tchau, próxima. gente. Com Deus. Valeu. Falou. Valeu.